Oi, como cê tá? Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Top 3 de jogadores que você jogou junto. Você olhar e falar, meu pai, esse aí... Coutinho, Payet e Maicon. Todo mundo do Vasco? Todo mundo do Vasco. Chateado, fico boladão, meu soco parede, quebra as coisas dentro de casa. Mas eu não vou deixar de ser Vasco, não vou deixar de como? De amar o Vasco. Zanata voltou para Fidelis, procurou o gol, olha a chance do Vasco, caiu o primeiro gol! Olha aí Eduardo, a Nelinho, gol, gol, gol! Saudações Cruz Maltinas a todos vocês, meus amigos e minhas amigas, conectados, ligados aqui no nosso canal de norte a sul, de leste a oeste, sejam todos bem-vindos. Estamos juntos para mais um vídeo falando muita coisa importante do nosso Vasco. Já vou pedir para você que ainda não se inscreveu, tá chegando aqui, ainda não é inscrito aqui do nosso canal, então clica no botão inscrever-se, pronto, já ajuda muito aí o nosso crescimento. Compartilha também o nosso conteúdo, deixa também aí o gostei, o like, né, o joinha para ajudar o YouTube a recomendar o nosso vídeo também, tá? Compartilhe o nosso conteúdo nos seus grupos de WhatsApp, ajuda bastante, só copiar e colar, né? O link tá compartilhando aí. Quer continuar nos ajudando? Se torne membro a partir de R$2 por mês. Você já concorre a 2 camisas originais do Vasco. Eu vou sortear quando a gente bater 50 membros exclusivamente para os membros. E também, sempre que aparecer aquele anúncio na sua tela, né? Deixa o anúncio correr, que ajuda muito aí o nosso canal a gerar receita. Valeu, galera! Dito isso, vamos dar início agora aqui. Quero começar falando do futsal. Como vocês já acompanham na tela, nosso Vasco da Gama entrou em quadra nessa noite de quinta-feira, fora de casa, para enfrentar a equipe do Concórdia, né? Partida válida pelo jogo de ida. Primeira partida das oitavas de finais da Copa do Brasil. O Vasco vencia por 1-0 e levou o gol de empate nos segundos finais, nos instantes finais ali, vamos dizer assim, no apagar das luzes, né? Isso mesmo, mas não tá de todo ruim o jogo fora de casa. A equipe do Concórdia é organizada, é um time que dá trabalho, um time bem tradicional também no futsal nacional. Tava aí às margens da elite do futsal e tá voltando em alto estilo, mas nós esperamos, é claro, que o nosso Vasco passe a equipe do Concórdia, né? Agora com esse empate, né, o Vasco traz aí essa decisão pro Rio de Janeiro, pra gente decidir essa parada em casa, né, galera? Então, foi ruim porque a gente estava ganhando, mas por outro lado, né, meus parabéns aos atletas aí que buscaram o empate fora de casa, trazendo a decisão aqui pro Rio de Janeiro. Dito isso, quero começar falando com vocês sobre 2 caras que estão resolvendo a parada no Vasco da Gama. É isso mesmo. Tá falando de quem? Álvaro Silva. Tá falando do Coutinho? Não. Tá falando do Payet? Também não. Tá falando aí do Léo Jardim? Também não, já resolveu bastante, né? Mas eu tô falando de outros caras, que é esse aí que vocês estão vendo, esses 2 aí, né? Verratti e Lucas Piton, né? Lucas Piton e Pablo Verratti, o nosso lateral esquerdo e nosso centroavante. Quando o Vasco joga com esses 2 atletas em campo, e atenção você que gosta de aposta, gosta de números, de probabilidade, quando o Vasco entra em campo com esses 2 jogadores, a chance de sair um gol, tá, é de 70%, isso mesmo, 70%. Quando Lucas Piton e Verratti estão em campo, é a probabilidade de sair gol. Como assim, Álvaro Silva? Por que isso? Galera, simplesmente pelo fato de que Verratti e Lucas Piton, nesse momento, né, até esse momento, nessa temporada 2024, nada mais, nada menos que a dupla já anotaram aí 70% dos gols do Vasco, sejam dando assistência ou fazendo gol. Os 2 participaram de 70% aí
das vezes, né, que o nosso Vasco balançou a rede, colocou a bola para dentro. Então, muito bom aí, né, os números de Lucas Piton e de Pablo Verratti, né, galera? E agora, mudando de assunto, né, eu quero falar com vocês sobre sócio torcedor. Isso mesmo, o plano sócio gigante do nosso Vascão já alcança a marca de mais de 63 mil sócios, tá? Isso mesmo, torcedor e torcedora do Vasco da Gama, já somos mais de 63 mil sócios gigantes e subindo e contando rumo aos 70 mil associados aí no nosso Vasco, né? Vale lembrar que essa associação em massa se deve muito também pela volta do Felipe Coutinho, né? E esse primeiro semestre aí do presidente Pedrinho também, né, que deu uma resposta contundente pro torcedor do Vasco e também pro mercado, né, sinalizando que quer um Vasco forte, um Vasco competitivo. Com isso, tá conseguindo recuperar aí a credibilidade, a confiança, né, da galera, dos torcedores. Com isso, o Vasco agora já soma mais de 63 mil sócio-torcedores, né? E contando rumo aos 70 mil associados. Dito isso, eu quero falar com vocês aqui agora de uma notícia que está agitando os bastidores aí do noticiário esportivo do Vasco no finzinho dessa noite de quinta-feira. Tá falando do que, Álvaro Silva? Gente, quero falar para vocês aqui de um jogador que começou a ser ventilado no Vasco, segundo aí o jornalista Fábio Torres, aqui do YouTube, lá no canal do Léo Lacerda, no Na Torcida Vascaínos. Segundo o Fábio Torres, o atacante argentino de 26 anos, Santiago Rodrigues, teria sido oferecido para jogar com a camisa do Vasco da Gama. Não sabemos até que tom isso é verdade, se é uma especulação, se é cavadinha. Tô apenas repassando para vocês aqui a informação. Como eu sempre digo, o tempo é o dono da verdade. O tempo vai nos mostrar se realmente tem alguma coisa em curso, se realmente o atleta foi oferecido ao Vasco da Gama, ou se apenas aí aquela famosa cavadinha, aquela famosa ventilada, especulada somente e nada mais. Fato é que o atleta, como eu já mencionei, é argentino, tem 1,71 m de estatura, 26 anos, já não é um rapaz tão novo assim, também não é velho, mas já tem uma experiência no meio do futebol profissional argentino. Está avaliado pelo Transfermarkt pelo valor de 1.300.000 euros, algo em torno de 9 milhões de reais. Esse é o valor dele no Transfermarkt, viu, gente? Ele tem contrato com o Central Córdoba, né, o Atlético Instituto Central Córdoba da Argentina, que joga a Série A do futebol argentino até o dia 31 de dezembro de 2025, tá, gente? Olha só para ficar aqui bem registrado para vocês, com a camisa do Estudiantes foram 28 jogos e 3 gols, com a camisa do Almagro foram 38 jogos, 6 gols e 7 assistências, né? Já no Almagro já foram aí 38 partidas, com 13 participações em gols. E atualmente no Central Córdoba, né, ele já acumula Ele já acumula 92 jogos com a camisa da equipe, marcou 18 gols e anotou 11 assistências. Então são 29 participações em gols em 92 jogos, uma média de uma participação em gol a grosso modo a quase 3 jogos. Esses são os números aí de Santiago Rodrigues, atacante aí de 26 anos, ventilado no Vasco. Segundo o Fábio Torres, ele teria sido oferecido ao nosso gigante da colina. Eu quero saber a sua opinião. Deixa a sua opinião aí no comentário, o que você acha desse atleta. Amanhã no Expresso News, né, daqui a pouco no Expresso News, melhor dizendo, nessa quinta-feira, eu vou trazer para vocês algum vídeo com alguns lances do atleta. Para quem não conhece, né, já começar a tomar um pouco de conhecimento se tem qualidade ou não para vestir a nossa camisa, e é muito importante a sua opinião em relação a esse assunto. Agora eu quero falar com vocês de um jogador que já jogou no Vasco, isso mesmo, ele também era atacante, passou aqui no nosso Vasco num momento um pouco conturbado, mas ele tinha muita qualidade. Tá falando de quem, Álvaro Silva? Eu tô falando do Elton,
Nosso querido Elton, ele era conhecido carinhosamente no elenco do Vasco na época, entre 2009 e 2011, que foi o período quando ele jogou no Vasco, né, o nosso trem-bala da colina. Ele era conhecido como Elton Pelé, né? Não, Elton Pelé não, como Pelelton, né? Até me enrolei aqui, ele era conhecido como Pelelton, né? E é o seguinte, com a camisa do Vasco foram 119 jogos, 52 gols, tá? Isso mesmo, ele ganhou, ele foi campeão da Série B em 2009, junto com Felipe Coutinho, Felipe Maestro, Juninho Pernambucano, Fernando Praz, Carlos Alberto, entre outros grandes jogadores daquele elenco. O Vasco subiu à Série A em 2010. Em 2011, o Vasco foi campeão da Copa do Brasil e Elton era o reserva imediato do Alexandro. Naquela época era o Alec Gol, né? Que o Alexandro metia muito gol. O Elton já estava ali pegando um banco para o Alexandro, mas sempre que entrava, sempre que era acionado, correspondia e jogava à altura. Então meus parabéns ao nosso querido Elton, que está completando, né, nesse finzinho de quinta-feira aí, nesse dia 1º de agosto de 2024, 3.9, 39 anos. E agora, já que eu falei de completar, de aniversário, pra gente dar continuidade aqui no nosso conteúdo, eu já passei esse vídeo mais cedo hoje no Expresso News, mas eu quero colocar para você, torcedor e torcedora do Vasco, porque recordar é viver, porque nesse dia 1º de agosto, o nosso Vasco completou 50 anos da sua primeira conquista do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, Roberto Dinamite tinha 20 anos, estava arrebentando, né? Foi uma partida no Maracanã para mais de 112 mil torcedores, melhor dizendo, né? Um jogaço. O Vasco venceu o Cruzeiro pelo placar de 2-1. Então eu vou colocar para vocês e eu já volto. Zanata voltou para Fidelis, procurou o gol. Olha a chance do Vasco. Aí o primeiro gol. Olha aí Eduardo. A Nelinho. Gol, gol, gol. Nelinho. Tentou no meio. Boa penetração e sem impedimento. Vitor, atrapalhou-se. Olha o gol. Gol do Vasco da Gama. Termina o jogo. Vasco da Gama, campeão brasileiro de futebol. Show de bola, né? Como vocês já acompanharam, agora vamos mudar de assunto para dar continuidade. Dito isso, eu quero falar com vocês aqui agora sobre duas decisões que o Vasco terá pela frente. A primeira delas é no próximo sábado, aqui no Rio de Janeiro, em São Januário, contra o Red Bull Bragantino, né? Um Bragantino aí também que está nas cordas, tanto na Copa do Brasil quanto no Campeonato Brasileiro. O time que vem balançando muito, vem aí perdendo, empatando, derrapando jogo após jogo. Na última rodada no Campeonato Brasileiro, perdeu jogando em casa no Nabi Abichedi para a equipe do Fluminense por o placar de 1-0. O Vasco, por sua vez, também vem para esse confronto. Eu peço perdão que eu tô gripado, tá, gente? O Vasco também vem para esse confronto aí, baleado, balançando também aí nas cordas, porque já são 3 jogos sem vencer, 2 pelo Campeonato Brasileiro perdendo, né, para o Galo Mineiro e para o Grêmio, e 1 agora empatando, né, pela Copa do Brasil. Fato é que o Vasco busca também reencontrar seu bom futebol. Com isso, né, teremos uma decisão nesse sabadão, 7 da noite, na colina histórica de São Januário, né? Os ingressos já estão esgotados de forma antecipada para essa partida, tá, meus amigos? E agora é juntar os cacos, né? O elenco do Vasco já chegou no Rio de Janeiro, né, na manhã dessa quinta-feira. Inclusive os atletas já até trabalharam, até treinaram no CT Moacir Barbosa, tá, gente? Para vocês ficarem informados, o Vasco já tá no Rio, já treinou nessa quinta-feira, tá? E outra coisa, viu? Não se espantem, tá? Não se espantem se surgirem mudanças, tá, na equipe titular para enfrentar o Red Bull Bragantino, sobretudo aí no setor de meio e ataque, hein? Vamos ficar de olho, mas a informação que temos é que pode haver alguma mudança sim na equipe. Parece que
A comissão técnica e a diretoria do Vasco não estão satisfeitos com a forma que o clube vem jogando, não só pelos resultados, né, como eu já mencionei agora há pouco, mas também pela desenvoltura dentro de campo, por algumas decisões tomadas, algumas atitudes. Isso não está agradando, então pode ser que aconteça aí uma ou duas substituições, alterações na equipe titular aí do Vasco, né, para enfrentar o Red Bull Bragantino nesse sábado à noite, nos embalos de sábado à noite, né? E é o seguinte, hein? Se o Vasco vence, vai a 26 pontos, encosta ali de vez na galera que tá ali brigando por pré-libertadores, né? É isso aí. Agora, se perde também, dependendo dos resultados de quem tá abaixo do Vasco na tabela, automaticamente, né, olhando o copo meio vazio, o Vasco já começa de novo aí a se ver, né, naquele martírio, naquela situação que a gente não quer nunca mais passar, né, que é envolvendo aí zona de rebaixamento, tá, gente? Mas, infelizmente, né, é o que está acontecendo. Esse é o momento do Vasco. O Vasco ganha, o Vasco volta a disputar na parte de cima, volta a ter chance aí de classificação em competição internacional. O Vasco perde, começa a ter que torcer por resultado de A, B ou C para a gente ficar ali respirando no Campeonato Brasileiro. Agora, outra decisão, né, que é na próxima terça-feira. Parece que vai demorar, né, mas já tá aí. Gente, eu tô muito gripado hoje, tá difícil de fazer o conteúdo, mas eu tô aqui me esforçando, peço perdão pra vocês, tá? Mas olha só, já tá aí, já chegou, né? Já chegou aí praticamente, porque já estamos na noite de quinta, daqui a pouco é sexta-feira. Passa rapidinho, quando vê já é sábado, o Vasco já joga contra o Bragantino. Jogou contra o Bragantino, reorganizar tudo, descansar quem tem que descansar e preparar, porque aí domingo, né, já dá aquela leve descansada, treina na segunda para já jogar na terça, né? A verdade é essa. Então, e terça-feira, ingressos esgotados, a torcida do Vasco hoje em tempo recorde, em poucas horas, em pouquíssimas horas, a torcida do Vasco esgotou os ingressos aí para Vasco da Gama e Atlético Goianiense na próxima terça-feira, 9h30 da noite, em São Januário, partida que vai decidir, vai definir a vaga do Vasco aí, né, possivelmente para as quartas de finais do Campeonato Brasileiro. E chegou a hora, né? Chegou a hora de separar os meninos os homens dos meninos ou os homens dos garotos. Chegou a hora, tá? Porque é o seguinte, Payet tá podendo jogar, Coutinho tá podendo jogar, Adson também, Verratti também, Léo Jardim, Lucas Piton, toda essa galera, Emerson Rodrigues, David, chegou a hora, né? Se o Vasco não vem conseguindo jogar nos últimos jogos, vem derrapando, perdendo no Campeonato Brasileiro, empatou na Copa do Brasil, jogando muito mal, fora de casa, né? Jogamos aí mal também contra o Grêmio, naquela partida para se esquecer da história, né? Por conta do gramado e etc. Agora, chegou a hora. A hora de mostrar que merece envergar, vestir a camisa, as cores do Vasco da Gama, é nessa terça-feira. Também é lógico, óbvio, no sábado, que vai ser um divisor de águas para o Vasco no Campeonato Brasileiro. Mas como se trata de Copa do Brasil, perdeu, tá fora, não pode dar chance pro azar, né? Se o Vasco empatar é pênalti. 0-0, 1-1, 10-10 é pênalti. O Vasco perder pode ser 0,5. O Vasco perdeu, tá fora. E se o Vasco ganhar, nem que for de 0,5, é claro que esse placar não existe, mas é só uma brincadeira, o Vasco passa. Então, por isso que eu tô falando, no sábado tem uma decisão? Tem. É muito importante? É. Agora, na terça, é mais importante ainda. É a hora de separar de quem sabe jogar de quem não sabe. Viu o senhor Dimitri Payet, Felipe Coutinho, o próprio Verratti, Lucas Piton também continua jogando bem. Vocês aí que tem essa qualidade diferenciada, vocês que são jogadores aí, se fosse para comprar a figurinha de vocês, seria o figurinha aí de ouro do Vasco hoje. Essas figurinhas mais caras, lembra antigamente que tinha um álbum de figurinha? Pois bem, esses caras que eu falei aí, né, Verratti, Jardim, Piton, Payet e Coutinho, são as figurinhas mais caras do Vasco, mais difícil de conseguir para completar o álbum. Então vocês aí, que são os caras desse elenco, são os medalhões, a hora é agora, hein? A hora é agora de tirar aquele drible da cartola, aquela cobrança de falta na gaveta, aquele chute de fora da área lá para acertar a bochecha da rede, aquela tabela, aquele lindo drible. Esse é o momento, né? Defender pênalti, viu, Léo Jardim? Fechar o gol, pegar as bolas difíceis e também pegar as fáceis, porque não adianta, né?
pegar a bola difícil e tomar gol aí em bola boba. Então é o momento de separar o joio do trigo aí, momento divisor de águas para o Vasco na temporada, hein? Não só no Campeonato Brasileiro, mas também na Copa do Brasil, como no parâmetro geral, é o divisor de águas para o Vasco na temporada de 2024, tá, gente? Agora eu quero falar com vocês aqui sobre alguns atletas que deixaram o Vasco, né? Alguns saíram, outros estão deixando, podem deixar o Vasco, tá? Só para atualizar você, torcedor e torcedora, você que de repente não acompanhou o nosso canal, ou não viu na televisão, ou não viu aí na internet, nas notícias, na rede social, é o seguinte: o Cleiton hoje foi oficial, né, anunciado aí que deixou o Vasco por empréstimo, foi até anunciado lá no Rio Ave, no futebol português. Cleiton que mandou na sua rede social até um até breve para a torcida do Vasco, acreditem se quiser, mas boa sorte pro Cleiton, né? Tivemos também aí um tempo atrás o MT, que já consolidou, o Santa Clara de Portugal comprou também o MT. Tivemos também a saída em oficial hoje do Zé Vitor, né, o zagueiro que está acertando com União Lieira do futebol português. Tá? O Pablo Galdames, o volante chileno, pode estar acertando nos próximos dias a saída dele do Vasco para ir atuar na Universidade Católica do Chile. A princípio seria um empréstimo, a Universidade Católica, né, aceitou o atleta também aceitou receber um pouco menos aí no salário para ir jogar lá no futebol chileno. Lembrando que o Galdames é chileno, então para ele seria uma volta para sua casa, né? O Rossi tem conversas aí avançadas de certa forma, a gente não sabe em que pé está essa situação, mas o Rossi tem conversas também com o Paysandu, equipe a qual é de Belém do Pará, né, o estado do Rossi. O Rossi é do Pará, gosta do Paysandu e nunca jogou numa equipe do seu estado. Vamos ver, vamos aguardar. A situação do Serginho, nós sabemos que ele pode sair a qualquer momento também do Vasco. Ele tem proposta do Criciúma e do Goiás, né, equipes da Série A e Série B sondando aí, colocaram proposta na mesa pelo Serginho. E o Bruno Prachedes, o Vasco quer devolvê-lo, mas tem um contrato com o Bragantino, né? Vamos aguardar para ver o que o Pedrinho vai arrumar nessa situação aí. Então, dito isso, né, a gente já passou essa pincelada rápida aí falando do mercado, os jogadores que podem estar deixando o Vasco. Álvaro, quem chega? Não vou falar porque não tem ninguém chegando. Se eu inventar um nome aqui, eu vou estar, como eu acabei de dizer, eu vou estar inventando, né? Porque tem conversa aí do IR Mina, tem conversa do Sami, tem conversa de fulano, ciclano, mas nada certo. Até o próprio Michael só surgiu a informação de que o Vasco sondou. Né? O Vasco não está também, que até onde a gente sabe, não está nem negociando. E tem aí uma negociação em curso, muito complicada. Pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça, do Brian Rodrigues, o atacante uruguaio que está lá no México, né? A gente já falou para vocês aí ontem, repercutiu que ele está sendo acusado de estupro lá no México. Isso pode dificultar também as negociações. Enfim, não vou entrar nesse assunto de novo, que eu já falei sobre isso no vídeo de ontem. Você que está curioso, quer saber, depois, quando a gente acabar esse conteúdo aqui, você vai lá e assiste o nosso vídeo de ontem, até mesmo o nosso Expresso News de hoje. Mas, assim, eu não vou cravar nenhum jogador que está chegando, que eu estaria sendo mentiroso com vocês e leviano. Tá? É igual eu tô vendo aí, eu vou falar, eu juro pra vocês que eu ia parar de falar desses caras, mas olha, eu vou falar, tá? Eu vou falar, porque assim, o Vasco jogou muito mal ontem, tá? O Paiva tá começando a querer balançar, mas não é tanto culpa dele também, porque os jogadores não estão jogando. Que culpa que o Paiva tem que o Coutinho não tá jogando? Que culpa que o Paiva tem que o Paê não tirou nenhum coelho da cartola? Que culpa que o Paiva tem também que a zaga toda hora alguém entrega, né? Então é complicado, mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte: a cobrança pesada em cima do Pedrinho por reforço, e tem que ser cobrado mesmo. Eu também tô cobrando aqui no canal. Né? Tudo bem que a gente entende a dificuldade do Vasco, mas cada um tem que morrer com a sua roupa, e a roupa do Pedrinho é essa, é resolver os pepinos do Vasco aí, e nós aqui é apoiar, é torcer, é gastar dinheiro, é assinar plano, né? Então a gente faz a nossa parte, a diretoria faz a parte dela. Só que eu quero cobrar aqui é o seguinte: não é nem o Pedrinho agora, não é nem o Paiva, nem os jogadores. Eu quero cobrar o senhor Mário Coelho, que é colega aqui do YouTube, tem canal, o canal dele aí, né? Todo mundo sabe, todo mundo conhece, beleza, e vida que segue. Agora, que eu não vou aceitar, seu Mário Coelho, essa palhaçada de fazer videozinho à tarde, nessa eterna falta de assunto, para trazer assunto de 20 dias atrás, para enganar o torcedor, para jogar cortininha de fumaça, tá? Álvaro, tá falando o quê? Gente, é o seguinte, só para resumir aqui, o bonitinho do Mário Coelho colocou no canal dele, dona de não sei quem que é o Vasco, empresário. Porra, tem 20 dias que eu tô falando isso aqui no canal, até peço perdão pelo palavrão.
Desculpa mais uma vez aí por ficar falando palavrão, mas tá todo mundo... Ó, eu tô falando disso já tem 15 dias aqui no canal, o Laureano tá falando disso lá no canal dele também, o Vascaíno do Cerrado já falou, o próprio Mário Coelho já cansou de falar, aí nessa eterna falta de assunto, em vez de falar do jogo entre Vasco e Bragantino que vai rolar, eu não tô querendo pautar ninguém aqui não, tá, gente? Só pra ficar bem claro, cada um fala o que quer. Só que eu só quero entender, tá? Só quero entender até onde vai a disfarçatez e a cara de pau do senhor Mário Coelho inventando situação, inventando notícia, tá? Porque essa notícia que ele falou não é nem questão de ser inventada, é uma notícia aí que ele tá ressuscitando. É uma notícia ressuscitada. É aquela velha história, não tem assunto, fica quieto. Agora não precisa ficar usando o torcedor de bobo, porque aí começa a gerar uma pressão enorme para o Vasco vender a SAF para entrar dinheiro. Como se isso fosse resolver a vida do Vasco, né, seu Mário Coelho? Então quer dizer então que o desespero é esse, então, é 20 dias para vender a SAF, para botar dinheiro para ir na janela? Quer fazer pacto com coisa ruim, é isso? É vender a alma, é isso que o Mário Coelho tá querendo? Pô, vamos se situar, né? Então, assim, minha cobrança vai nesse sentido. Tem tanta coisa para falar de Vasco, agora inventar a história de vender SAF agora, né? Nem o próprio Vasco falou nada disso hoje, não saiu notícia nenhuma disso do próprio Vasco. Nenhum grande veículo, a IGE, ninguém falou nada disso. Esse camarada quer pegar assunto antigo para ficar ressuscitando por falta do que falar, para gerar história na cabeça do torcedor, para gerar pressão no Vasco numa coisa que não tem que gerar pressão. Deixa lá o Pedrinho, a equipe lá, resolver e achar o comprador para SAF. Para de ficar cavando o comprador que para SAF, que da outra vez que vocês aí, você, seu Mário Coelho, o Fábio Azevedo, o Flávio Dias, essa patotinha e o Dieguinho ficaram fazendo isso, vocês enfiaram a 777 no Vasco, olha a merda que deu. Então dá uma segurada aí, tá, gente? Desculpa o desabafo aqui, eu sei que não tem muito a ver isso, só que eu não aguento ver, sabe, a gente enganando o torcedor do Vasco, inventando história, inventando assunto, tá? E pra ser bem sincero pra vocês, tá? Tirando uma notícia ou outra, que às vezes eu, por exemplo, recebo de um amigo ou outro que eu tenho no Vasco, às vezes o Laureano recebe lá no canal dele, às vezes o Léo Lacerda recebe, às vezes o próprio Mário Coelho recebe, tirando 99% das notícias, tá? Pra ser bem sincero aqui comigo, não tem conversa fiada. 99% das notícias que eu, inclusive, todo mundo traz aqui no YouTube, vem da Net Vasco, vem do Vascaíno.net, vem de todos esses sites aí na internet, tá? Então vamos parar de conversinha fiada aí, senhor Mário Coelho, senhor Flávio Azevedo, senhor Flávio Dias, que querem ser um dono da verdade, quer tirar notícia onde não existe. Pronto, falei, tá? Agora, dito isso, eu quero falar com vocês aqui, é sobre outra situação, que é sobre conta atrasada. Acompanhe a manchete na tela. Vasco nega que tenha perdido prazo de recurso na ação de escritório de advocacia, tá, gente? Álvaro Silva aqui, o Vasco tá negando por quê? Gente, porque surgiu uma notícia na manhã dessa quinta-feira de que o Vasco simplesmente, né, teria atrasado ali o prazo do recurso para entrar com recurso ali da situação envolvendo uma dívida de mais de 3,5 milhões, né? O Vasco então supostamente teria atrasado e teria tido seu pedido negado. Só que, porém, todavia, entretanto, né, nessa tarde de quinta-feira, o próprio Vasco divulgou uma nota oficial falando desse assunto, né, abordando esse assunto. O próprio clube divulgou essa nota a qual eu vou abrir aspas aqui, como vocês já acompanham na sua tela, vou estar lendo então para vocês entenderem o que está acontecendo. Clube de Regatas Vasco da Gama, para esclarecer a notícia publicada sobre a suposta perda de prazo de recurso no qual se discute a penhora das ações de titularidade do CRVG por escritório de advocacia contratado pela gestão anterior, o Clube de Regatas Vasco da Gama, sempre com o costumeiro respeito, discorda da decisão monocrática proferida e interporá os recursos pertinentes. O agravo, diferentemente do que foi decidido, fora interposto dentro do prazo legal. Acredita-se que, prestados os esclarecimentos devidos, a decisão em questão será revista. Também informa que, conjuntamente com o recurso do agravo citado, foram ajuizados embargos à execução, suscitando, além da empenhorabilidade das ações, a nulidade absoluta do contrato assinado pelos antigos gestores em 2022, vez
que celebrado em total desacordo com as regras estatutárias. Foi assinado apenas pelo antigo vice-presidente jurídico, que efetivamente contratou o escritório autor da execução e em tese, não pagou os serviços supostamente prestados em valor superior a 3 milhões de reais, aparentemente fora e acima do padrão de mercado. Essa então, né, é a nota aí do Vasco em relação, né, a essa polêmica. Tem mais um pedacinho ainda, eu pensei que tinha acabado, mas vamos dar continuidade aqui. O Clube de Regatas Vasco da Gama mantém a titularidade das ações da Vasco SAF e confia que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro irá rever a decisão. Por fim, a atual gestão do CRVG continuará combatendo de maneira irrefutável, leal e transparente todos os atos já praticados ou que venham a ser praticados, seja por quem for, de forma possivelmente indevida e que causem injusto prejuízo ao clube, inclusive buscando a responsabilização pessoal do autor ou dos autores, né, de tais atos. Assinado o Clube de Regatas Vasco da Gama. Então vamos lá, meus amigos e minhas amigas. Isso é muito grave, hein? O jurídico do Vasco, então, em nota oficial hoje, além de desmascarar a reportagem, afirmou que não, que entregou no prazo e tem certeza que a justiça vai mudar essa decisão, porque foi apenas um erro de comunicação ali na parte jurídica. Foi isso que eu entendi na nota. Outra coisa, não pode, pelo que eu estou entendendo ali, os advogados do Vasco estão falando, eles não podem punir o clube por uma coisa feita por um vice-presidente do Vasco na ocasião, naquela época, e valores acima dos valores de mercado, ou seja, valores suspeitos, né? Aquilo que a gente sempre desconfiou no Vasco. Se vale X, tudo que vai fazer no Vasco é 2, 3, 4X, é estranho, né? Enfim. E ainda falaram no final, na nota oficial do Vasco, aí o próprio clube falou que vai fazer cada um dos autor ou autores pagarem por isso. E tem que pagar mesmo. Tem que pagar mesmo. Né? Porque é muito fácil administrar clube desse jeito. Vai, faz a cagada e deixa a lambança para quem chega depois. Isso não pode acontecer de maneira alguma no nosso Vasco. Tá? Então olha só. Logo de cara, o Vasco entende que não deve aí acontecer essa penhora, porque isso está acontecendo em cima de um contrato de uma antiga empresa que não gere mais o Vasco. O Vasco entende que quem tem que sofrer penhora é a 777 e as pessoas envolvidas ali, o CPF de cada pessoa envolvida nisso, e não a agremiação, não o clube associativo. E o Vasco então entende que essa situação vai ter contorno na justiça. Então, bem esclarecido, bem atualizado, você que não entendeu, volta um pouquinho aí, escuta de novo, então dá pausa aí na sua tela, seja no seu smartphone, tablet ou televisão, e leia com calma na íntegra. Tem gente que prefere ler do que ouvir a narrativa, tem gente que prefere ouvir do que ler, enfim. Está muito bem esclarecido, e também está esclarecido, né, que tem muito jornalista aí, que é o senhor Diogo Dantas, né? Já não é a primeira nem a segunda vez, hein, Diogo Dantas? Vamos abrir o olho, hein, irmãozinho? Na moral, hein? Já não é a primeira nem a segunda vez que o senhor Diogo Dantas, jornalista do O Globo, vem com notícia que não bate. Que a própria diretoria do Vasco desmascara. Outro dia ficou feio aí pro Diogo Dantas ao vivo no Sport TV. A galera do Sport TV teve que encerrar o programa com uma nota de esclarecimento ali em relação à Federação do Futebol de São Paulo. Parece que só um lado foi abordado na reportagem, mas isso aí não já tem nada a ver comigo. Só estou falando que o Diogo Dantas, Diogo Dantas, jornalista tem que apurar. Tem que saber todos os lados da moeda. Não é só sair falando a notícia assim, pum, de qualquer jeito. Porque se você pega o telefone, Diogo Dantas, e liga para o jurídico do Vasco, ele te dá um esclarecimento, você ia saber, não ia ficar feio. E além de não falar, né, coisa que não bate pro torcedor. Gente, dito isso, agora eu quero falar com vocês, dentro desse assunto ainda, o Vasco tem que ir ao mercado. Tá todo mundo pedindo reforço, todo mundo querendo que chegue jogador no Vasco. Eu concordo plenamente. Tem que chegar zagueiro, se der para chegar atacante e meio campo tem que chegar também.
Sabe, acho que das laterais dá para segurar, goleiro dá para segurar, centroavante temos um, falta mais um cara pro ataque, pelo menos mais um cara pro ataque, na minha opinião podia chegar 2, podia chegar um falso 9 ou centroavante para brigar com o Verratti ou ser o substituto imediato e chegar um cara ponta esquerda para ser o titular absoluto. Na minha opinião falta um zagueiro pelo lado direito para ser titular absoluto e um outro cara aí, né, para brigar por vaga do lado esquerdo da vaga e deixar os outros aí se matando no dia a dia para de repente pegar um banco. Essa é a minha opinião. Só que para contratar hoje o Vasco precisa enxugar a folha. Por que isso? Mais de 17 milhões por mês. Como eu já falei lá no início do vídeo, tem alguns jogadores que podem vir a estar deixando o Vasco, né? Eu já falei para vocês, Serginho, Rossi, né? O Galdames, o próprio Praxedes, né? Tivemos a saída aí do Cleiton, né? Então o Vasco está enxugando a folha salarial. Só que, além desses problemas das dívidas que eu falei, por exemplo, da consultoria, do escritório de advocacia de mais de 3 milhões e meio, né? O Vasco tem aí, vamos lá, o Vasco tem que pagar a comissão do empresário do Payet, tem o escritório de advocacia, tem a compra e as compras no plural do Puma Rodrigues, do Jair, do Léo, do Piton. O Vasco está devendo Corinthians, está devendo São Paulo, está devendo Nacional, está devendo Atlético Mineiro, né? O Vasco tem que pagar. O Vasco tem que pagar também a multa rescisória do Álvaro Pacheco, que mandou o treinador embora, não quero saber, contratou, infelizmente tem que pagar. Busca um acordo logo e resolve isso aí antes que toma outro transferban por causa dessa situação também. Outro processinho aí para ficar ligado. E tem também o processo correndo aí do Ramon Dias, né? Que nós sabemos que o Ramon Dias pode ficar aí com uma mão na frente e outra atrás nessa situação, como pode ser o Vasco ser obrigado a pagar um valor estratosférico, vamos aguardar, mas tem essa situação também. Além, é claro, dos encargos normais que o Vasco já tem que pagar para manter o futebol, que é o salário da comissão técnica, o salário de todos os jogadores, o salário de toda a diretoria, todos os funcionários do clube, desde do roupeiro, do massagista, até o porteiro, o segurança, o motorista. Tem que pagar toda essa galera, né? As viagens, o custo operacional, viagem para cá, viagem para lá, avião, hotel, logística, aluguel de ônibus e coisa, tudo isso é dinheiro. Então o Vasco, além de ter que manter as operações do dia a dia, está tendo que pagar uma série de situações, uma série de compromissos que a 777 e o Jorge Salgado fizeram lá atrás, não honraram com esses compromissos, deixaram o caixa da Vasco SAF zerado, sem nenhum centavo, e isso está atrapalhando o Vasco na janela, porque se o Vasco tivesse um dinheiro, agora nem que fosse 10, 15 milhões em caixa, para ir ao mercado facilitaria muito, sabe? Porque você chega num jogador que você vai comprar ele, você chega lá e fala, vou dar 3 milhões em luva aqui, eu te ofereço tanto por mês de salário. Depois dessa luva, a gente abate aí no valor final da compra. Pode ser, o jogador já vê com olho diferente a transação. Até o clube que tem o direito do jogador fala, os caras estão botando um dinheiro aqui, coisa e tal, acho que dá para liberar. Agora, quando chega sem nenhum centavo para liberar, tem que ser jogador em fim de contrato, que quer vir jogar no Vasco, que aceita dos moldes que está sendo. É mais difícil. Não estou passando pano pro Pedrinho, mas é o que está acontecendo. Tá? O Vasco hoje está tendo que trocar pneu com o carro andando por conta da péssima administração do Jorge Salgado e 10 vezes pior a administração da senhora 777 Partners. Tá? Então hoje o Vasco tem que pagar esse monte de dívidas aí. E aí aonde entra dinheiro? Bilheteria, dinheiro de cota de televisão, né? Betfair, patrocínio do ombro, patrocínio do BMG nas costas, do Omoplata, disso, daquilo, agora a R10 Score no número, e aí vai, mas ainda é pouco, ainda falta, né? O grupo Grama, o Zé Delivery, Grama foi bom, o grupo Brahma, né? Da Ambev, o Zé Delivery, coisa e tal, mas falta ainda. Não estou reclamando, né? A Betfair botou um dinheiro pesado, vai entrar mais dinheiro. Tá difícil. Aí o Vasco teve que, por exemplo, o Pedrinho teve que há poucos dias antecipar 2 parcelas que o Shakhtar Donetsk ia pagar para o Vasco. O Pedrinho teve que antecipar esses valores. Com isso, o Shakhtar Donetsk já conseguiu 15% de desconto. O Vasco já deixa de ganhar um valor, uma venda que era para ser, né, aqui em cima, já diminui o valor, sabe? Então, tudo isso complica. Por outro lado, não dá para deixar de pagar as contas, porque imagina só, se pagando o salário, tudo certinho, já tá difícil o time jogar, imagina com o salário atrasado, tudo atrasado, embolando tudo aí, né? Deus me livre e guarde. Então, gente, agora é o seguinte, Pedrinho, você tem que juntar os cacos, tem que dar um jeito de achar um dinheiro logo aí, para ir no mercado, ir nessa janela logo, urgentemente, reforçar esse time do Vasco. A torcida tá perdendo a paciência e perdendo com razão.
Porque antes não tinha jogador, o time estava meia bomba. Aí sem chegar jogador, os jogadores que estavam aqui resolveram. Foram 5 jogos sem perder, 4 vitórias direto. Pum, 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 aquele negócio. Chegou os jogadores, voltou, e aí agora já estão 3 jogos que o Vasco não joga. Coutinho chegou, não quero queimar ele não, mas já é o 3º jogo já que nada fez. O Payet voltou nesse jogo agora, em 20 minutos em campo ele fez mais do que o Coutinho. Mas ainda é pouco também, queremos mais do Payet, queremos muito mais do Coutinho, queremos ver também muito mais do Alex Teixeira, do próprio Emerson Rodrigues, do Souza, mas ainda não deu tempo deles se entrosarem com o elenco, de acharem o ritmo de jogo, o ápice da forma física. Só que até lá os campeonatos não param, como diria o Cazuza, o tempo não para. Né? Tem aí já no sábado aí Vasco e Bragantino, tem já na terça decisão, né? Mata-mata, como diriam aí os argentinos, esganar ou ganar, terça-feira contra o Atlético Goianiense aqui no Rio. E esse time que não engrena, e a defesa que vive entregando a paçoca, quando não é um volante que entrega um lateral, quando não é um lateral que entrega um zagueiro, sabe? Aí o Vasco é um Vasco num jogo, depois é outro Vasco totalmente diferente em outro. Então eu acho que chegou a hora, né? É o momento decisivo do Vasco. Na SAF do Vasco é muito decisivo, 90 dias aí para tentar resolver esse imbróglio com a 777, para eles sumirem de uma vez por todas do Vasco. No Campeonato Brasileiro, um momento muito decisivo, você ganha 2, 3 agora, você se coloca de uma vez por todas na parte de cima brigando ali por alguma coisa, sonhando com alguma coisa. Você perde 2, 3 seguidas, você volta de novo para aquela situação do Z4 lá embaixo. Copa do Brasil é o seguinte, ganhou, passa de fase, quarta de finais, faz o Pix, 4,5 milhões entrando na conta do Vasco, classificado aí, só esperar o adversário. Agora, perdeu, aí meu irmão, deu até vontade de falar um palavrão, aí desanda de vez. Então é um momento muito decisivo, sobretudo agora tem essa janela de transferências do Vasco, que é o momento também do Vasco aí buscar essa reabilitação nessa janela aí de transferências, tentando trazer, né, algum jogador aqui ou acolá para tentar resolver, salvar a temporada, né, galera, do nosso Vasco. E eu, meus amigos, né, vou ficando por aqui, vou me despedir de vocês, agradeço a cada um de vocês pela audiência, ótima sexta-feira, ótimo fim de semana para todos nós, e olha só, hein, nessa sexta-feira, não perca, né, mais um capítulo, mais um episódio do nosso Expresso News, sempre depois do almoço, na parte da tarde, e amanhã a gente brota de novo também na parte da noite, tamo junto, sabe por quê? Porque enquanto houver um coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal, vascaíno desde sempre, valeu e é nóis, Vasco!